Isso foi em 2018, igreja. E eu pensei comigo, meu Deus, eu quase morri no parto, os médicos dizem que eu não posso mais ter filho. E eu não quero também. Aí ele olha para mim e diz, e você não manda no teu corpo. Não é como você quer. É Deus que manda no teu corpo. Os médicos vão dizer que você não pode. Vai ser uma luta muito grande para essa criança chegar ao mundo. Mas o meu Deus manda te dizer que você tem que confiar nele. Confia no Senhor. Não vai ser fácil, irmã. Vai ser uma prova muito grande. Isso, igreja, foi em 2018. E aí eu corri, saí da igreja, meu Deus, e agora? Corri, fui tomar anticoncepcional por conta. Com um mês tomando anticoncepcional, fui parar no hospital. Quando chegou lá, a taxa de hormônio estava lá em cima. O médico que me atendeu perguntou assim, você quer morrer? Aí eu falei assim, por que, doutor? Aí ele falou, você sabe que você não pode fazer uso de anticoncepcional, e como é que você está tomando? Esse problema seu no coração não pode tomar nenhum tipo de anticoncepcional. Seu cardiologista não te falou nada? Eu falei, ele falou. É que eu não quero mais ter filho. Aí ele falou, procura outro jeito. Porque se você continuar tomando essa medicação, esses remédios, você vai morrer. Aí eu fui para casa com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, e agora eu faço o quê? Fui no posto de saúde, falei com a minha médica. Ela disse, laqueadura você não pode fazer, porque você só tem um filho. Vamos ver se a gente coloca o DIU. Quando foi para colocar o DIU em igreja, eu tive uma infecção urinária que foi parar no hospital. Já tinha afetado os rins. Era Deus falando. Quando eu prometo, eu cumpro. Não há, quando Deus promete, igreja, Ele cumpre. Não há que detenha os planos de Deus. Amém. E aí, quando eu fui para o hospital, eu fiquei internada, que eu voltei para casa, eu fui lá na médica e falei, eu não quero mais colocar DIU. Ela falou, então você vai engravidar. Eu falei, me ajuda, doutora, de outra forma. Aí ela falou, vou te dar um laudo, você dá para o seu marido, ele vai lá e faz a vasectomia, porque você não pode engravidar. Eu falei, tá bom. Quando chegou em casa, meu marido falou, eu não vou fazer nada disso. Eu falei, mas você é fácil, é menos invasivo. No mesmo dia você está em casa. Ele falou, eu não vou fazer. Aí eu falei, meu Deus, e agora? É os planos de Deus. 2 anos a igreja passou. E em 2020, em plena pandemia, Deus ele é especialista. Ele escolhe o momento mais oportuno para cumprir a promessa dele na nossa vida. Quando eu já tinha esquecido, a promessa do Senhor aconteceu. Em plena pandemia. E quando eu descobri, eu estava trabalhando, já ia fazer 3 meses de gestação, tomando remédio para o coração, que não pode. É prejudicial o bebê. E quando eu descobri aquela gravidez, eu falei, meu Deus, meu marido lembrou logo da promessa. Falou, pronto, amor, aconteceu. Eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Ele falou, lembra que o Senhor usou o profeta? Para a gente confiar no Senhor? Aí eu falei, é mesmo, mas aquele medo, porque a gente é humano, a natureza humana fala. Não somos super crente. E o medo, igreja, mas tudo bem, o Senhor é fiel para cumprir. E quando eu cheguei no consultório médico, o médico olhou para mim e falou assim, você é desacreditada, você é corajosa, você sabe que você não pode engravidar, como é que você me aparece aqui grávida? Eu falei a você que daqui a 6 meses você ia operar no coração. Aí eu falei assim, doutor, aconteceu. Ele falou, não, você tinha que evitar. E agora? Você sabia que você está correndo risco de vida? Aí eu falei assim, sim, eu sei, meu marido estava do meu lado. Aí ele falou, vocês dois são 2 incompetentes. Sua esposa está correndo risco de vida e o bebê também. Porque nesse caso aí a gente vai ter que interromper a gravidez. Não tem como ela gerar. Não tem como essa criança nascer. Eu falei, não, doutor. Nem que eu dê a minha vida no centro cirúrgico, nem que eu morra, eu não vou tirar o meu filho. Aí ele falou, fica a seu critério. Faça como você quiser. Tudo bem. Vou passar alguns exames e você vai para casa. E eu fui para casa, igreja. Parei de tomar os remédios do coração, que é importante. A pressão começou a ficar alta. E com 4 meses de gestação, que eu faço o exame de coração, o meu problema no coração piorou 80%. E aí eu comecei a ficar cansada. Não conseguia falar muito. Não conseguia andar direito. Com 4 meses apenas. E quando eu cheguei no consultório com aqueles exames, o médico olhou na minha cara e falou, eu não disse? Aqui. Seu problema piorou 80%. Como é que vamos fazer? Como é que vamos te operar? Você grávida.
E agora? Aí eu olhei assim para ele e falei: não tem problema, doutor. Já está aqui, deixa aqui. Ele falou: minha querida, você não está entendendo. Se você tiver uma parada cardíaca, sua pressão arterial não controla com nada. Porque você não pode tomar remédio para pressão alta. Você não pode tomar mais remédio para o coração. E agora? Vamos dar um jeito de interromper a gravidez. Eu falei: o quê? Ele falou: nesse caso pode. Porque você está correndo risco de vida, você precisa ser operada. Como é que eu vou te operar grávida? Aí eu falei: não, doutor, deixa meu filho aqui. Vai dar tudo certo. Confiando no Senhor, a igreja, foi uma luta travada, não foi fácil. E aí de lá do posto de saúde eu fui para o hospital, fazer pré-natal, no hospital de alto risco, porque a gravidez era de alto risco. E lá no hospital levei todos os exames, toda semana tinha que fazer exame de coração em mim, para ver como que estava meu coração. A insuficiência cardíaca estava muito alta. Eu tenho estenose valvular pulmonar, que é o estreitamento de uma válvula que passa sangue para o pulmão, e tenho hipertrofia do ventrículo esquerdo e insuficiência cardíaca. E aí toda semana eu ia fazer exame no meu coração. De lá eu ia para a maternidade. E comecei a orar, pedir a Deus para me dar força, me dar força, me dar força. Não foi fácil, a barriga foi crescendo. E aquela pandemia, aquela gente toda morrendo, milhares de pessoas morrendo, lá em São Paulo. Nossa, o maior hospital da América Latina, tiveram que fazer valetas para enterrar os corpos, que era muita gente. E os médicos com medo de eu pegar Covid. E as igrejas quase tudo fechadas, a única que estava aberta, eu ia e entrava e orava. Só eu lá grávida, o povo tudo em casa. Minha mãe dizia: você vai para onde, menina? Você está grávida? Eu disse: eu vou para a igreja. Ela falou assim: você é doida? Numa pandemia dessa? Eu falei: não tem problema não. Quem me prometeu garante. Quem me prometeu não é filho do homem para que minta. Aí ela disse: tudo bem. E eu ia à igreja. Eu dizia: meu Deus, eu estou desenganada pelos médicos. Ainda vem essa pandemia. Já que os médicos estão com medo de eu passar mal e morrer, e eu não ter medo de pandemia. E ia para a igreja mesmo buscar o Senhor. Não desistia não. Fazia conforme os mandamentos, né? Usar máscara, me proteger, óbvio, que a gente não pode temer como é que você fala? Tentar o Senhor, e ia buscar o Senhor. E aí, igreja, conforme foi chegando aos 7 meses de gestação, os médicos falaram assim: você está muito cansada, sua pressão está muito alta, não estamos conseguindo controlar. A gente vai antecipar o parto, vamos fazer com que o bebê nasça de 7 meses. Por conta da sua saúde. Aí eu falei assim: nossa, mas ele vai ficar internado na incubadora. Eu não quero isso para a vida do meu filho. Você não pode mais, você não tem mais condições. Seu quadro clínico está muito grave. Assim que ele nascer, você já vai ter que fazer a cirurgia. Aí eu falei: tudo bem, doutor. Seja o que vocês estão fazendo aí, importante que eu estou chegando lá. Né? Deus está comigo. E aí, igreja, o tempo passou. Quando eu estava fazendo 7 meses, uma médica falou assim, quando eu ia entrando nas 32 semanas, uma médica falou assim para mim: olha, esse problema seu no coração é hereditário, né? Você falou aqui que seu pai tinha, você tem, seu filho também pode ter. Aí eu falei assim: mas eu tenho um filho de 6 anos e ele não tem problema nenhum no coração. Ela falou: mas eu vou pedir um eco fetal só para tirar as dúvidas. Eu falei: tudo bem, crendo no Senhor. Falei: o Samuel, graças a Deus, não tem. Orando, buscando. E aí quando chegou em casa com aquele exame lá que ela pediu, eu lembro que eu me ajoelhei e comecei a chorar e falar: Senhor, prova a mim, mas não prova meu filho. E Deus prova a igreja. Deus provou Jó. Deus prova. E eu sou a testemunha disso. Chorando, falando: Senhor, eu não estou correndo risco de vida, como os médicos dizem. Eles estão esperando fazer a cesariana, tirar o bebê para me operar. Prova a mim, Senhor. Essa luta, essa prova está muito grande. Mas não prova meu filho, não. Não prova meu bebê, não, Senhor. Igreja, quando eu terminei de falar isso, eu senti algo quente descendo assim sobre a minha cabeça, passando pelo meu ouvido, passando pelo meu coração e parando na minha barriga. Eu disse: meu Deus, o que será isso? Falei com a minha pastora, ela disse, ela não entendeu também. Ela falou: irmã, não entendi, vou orar. Eu falei: amém. E quando chegou o dia de eu fazer o exame do coraçãozinho do meu filho, eu entrei na sala, a médica perguntou, levei meu exame e falei: não, a minha médica que me acompanha no pré-natal falou que eu
tinha que fazer esse exame. Ela falou, porque é raro a gente pedir, né? O bebezinho na barriga, mas tudo bem. E aí ela começou a fazer o exame do meu bebezinho. De repente essa médica se levantou, só um minuto, e daqui a pouco a sala encheu de médico. E eu sem entender nada. Eu falei, doutora, está acontecendo alguma coisa? A gente conhece. Ela, calma aí, você está sozinha? Eu falei, eu tô. Meu esposo me deixou aqui e ficou lá fora, porque não pode acompanhante por causa da pandemia. Ela, liga para ele. Aí eu liguei. Meu marido foi, entrou, eles autorizaram meu esposo a entrar. E aí elas chamaram ele, me chamaram e falaram assim, olha, o bebezinho, ele tem a mesma cardiopatia que você. Porém, a dele ainda é mais grave. A equipe médica está aqui porque o lado esquerdo do coração do bebê já parou de funcionar na barriga. E a gente não sabe por que essa criança está viva aqui dentro. A gente não sabe. Eu sou médica há mais de 20 anos, especialista em cardiopatia infantil. E me desculpa te falar, desse jeito, igreja, esse bebê pode entrar em óbito a qualquer momento. Naquele momento, quando ela falou aquilo, me faltou o chão. As lágrimas começaram a cair. Ela disse assim, olha, quando vai ser o parto? Eu falei, daqui a 15 dias. Ela falou, eu vou fazer um relatório médico, junto com o laudo você entrega ao seu médico. Porque se essa criança, assim que nascer, vai ter que operar. Se não operar, morre. Tá bom. E aí a igreja fez um relatório, fez o laudo e me deu para levar para minha médica. E eu fui totalmente desorientada, chorava. Eu disse, meu Deus, eu orei tanto, eu pedi tanto, Senhor, para que meu filho não viesse com esse problema, Senhor. Mas Deus prova, igreja, não adianta. E ali eu fui provada, igreja. Quando eu cheguei lá no hospital onde eu fazia o pré-natal, os médicos olharam aqueles exames. Eles aí ficaram assim sem chão, olharam para mim e falaram assim, a gente não sabe mais o que fazer. Se a gente deixa a criança na sua barriga, você pode vir a óbito, você pode morrer, você pode ter uma parada cardíaca. E se a gente tirar a criança antes, ele vai morrer e não vai resistir a uma cirurgia prematura. E agora? Eu falei, meu Deus, e agora? Tudo bem, doutor, eu estou um pouquinho assim, emocionada, estou triste, mas eu vou para casa e vou pensar. Ela falou, fica a seu critério. A médica me entregou essa responsabilidade, igreja. Pede a titia. A médica me entregou essa responsabilidade. E não foi fácil. Eu não tive estrutura. E ali naquele momento eu cheguei em casa, eu chorei, eu disse, Senhor, me ajuda, me dá força, porque eu não estou aguentando. E aí eu comecei a fazer o pré-natal. Os médicos falaram assim para mim, você vai ter que fazer agora toda semana para ver se o bebezinho está vivo, o exame do coraçãozinho dele. E aí eu ia para o hospital onde eu passava, fazia o meu, quando terminava de fazer meu exame no coração, já ia fazer o do meu bebê, para ver se ele estava vivo. E para a glória de Deus ele estava. As semanas se passavam e eles falaram assim para mim, já decidi, eu falei, já, não vou fazer cesariana de 7 meses, vou levar a gestação até onde eu aguentar. Eu ainda aguento. Eles falaram assim para mim, você tem certeza? Eu falei, tenho. E eu fui, igreja, pedindo força a Deus, porque eu sabia que quanto mais o meu bebezinho ficava na minha barriga, mais ele ganhava força, mais ele ia se desenvolvendo, porque ele precisava operar, como diziam os médicos. E eu ali pedindo a Deus ainda, Senhor, faz um milagre, quando ele nascer, que não venha ser necessário cirurgia, meu Deus. Eu só pedi a Deus isso, igreja, porque dentro da barriga é uma coisa e fora é totalmente outra, não é verdade? E com muitos testemunhos que a gente vê aí fora, e eu comecei a pedir a Deus, Senhor, que ele não tenha problema, que ele venha nascer, eles façam o exame, que meu filho não precise de cirurgia. E aí, igreja, quando eu completei 35 semanas, eu já não aguentava mais, já comecei a desmaiar. Aí foi quando eu cheguei lá na sala do consultório e falei, eu não aguento mais, doutora. Ela falou, você é uma guerreira. Seu filho já está com quase 8 meses. Você aguentou até demais. E aí eles agendaram a cesariana para fazer. Me deu um laudo enorme, o cardiologista. Colocou tudo que eu precisava fazer no parto. Inclusive a laqueadura, que eu não poderia mais ter filho. E quando eu peguei esse laudo que eu levei lá no outro hospital, na maternidade, eles agendaram a cesariana, igreja. No dia que eu fui fazer a cesariana, o médico que estava lá, que ia fazer minha cesariana, se recusou a me operar. Ele falou, não vou operar ela. Você já viu o laudo que o médico do coração pediu? Anestesia geral
E aí ele me chamou e falou assim: nossa moça, que responsabilidade sua e do seu marido, você com um problema tão grave no coração. Eu disse: não, você vai começar tudo de novo, doutor, logo agora, já estamos no final. E ele tremia tanto. Eu falei: não fica com medo não, doutor, vai dar tudo certo. Já cheguei até aqui, vocês falaram que eu não ia nem chegar, não ia nem conseguir, e Deus já me deu força para isso. E aí ele falando, foi lá, ia, voltava, as médicas vinham, conversei ele, até que enfim ele falou: tudo bem, vamos fazer essa cesariana. E eu já com fome, em jejum, já não estava mais aguentando. Aí meu marido veio, assinou, ele assina aqui, eu estava assina aqui, assina ali, um monte de assinatura. No final das contas, quando eu entrei para o centro cirúrgico, ele chamou meu marido e falou assim: olha, o caso é sério, o caso é grave, eu vou fazer de tudo para tentar salvar mãe e filho. Porque ela vai tomar uma anestesia geral. Essa anestesia pode deixar o bebê paralisado, não se dá em grávida, mas é a única que ela pode tomar. Quando eu for cortar o cordão umbilical, o coração dela pode parar. E os dois vão para a UTI. Aí o meu marido mais tranquilo do que eu: calma, tudo bem. E aí quando ele entrou para fazer o parto, igreja, eu escutei ele comentando com as médicas. E aí, falou com o esposo? Falei: tranquilo. Que bom aí, tá vendo? Você se preocupando. Aí eles vieram falando assim: ó, a gente vai te dar anestesia geral. Eu falei: antes disso eu posso orar? Falou: pode. E ali naquele momento eu entreguei a minha vida e a vida do meu filho nas mãos de Deus. Aleluia. Entreguei nas mãos de Deus, igreja, e pedi a Ele que tudo acontecesse conforme a vontade dEle. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente passa por luta, a gente passa por prova e quer questionar Deus do porquê. Né? Igual Jó passou por luta, Jó foi provado. E eu tenho certeza que eu também fui provada. Isso foi uma prova. E não foi fácil, igreja. Não foi fácil. Foi uma luta muito grande. E ali, igreja, eu entreguei a minha vida na mão do Senhor. Quando eu acordei, eu estava numa UTI, com os aparelhos, estava inchada. E quando eu acordei, que eu olhei para o lado, eu olhei para o outro, eu lembrei: ah, já tive um bebê. E a primeira coisa que eu perguntei foi: cadê o meu filho? Cadê o meu bebê? E as enfermeiras: seu filho está na UTI. Eu falei: eu quero ver meu filho. Você não pode, você está numa UTI. Ali foi o momento mais difícil da minha vida. Porque eu queria ver meu filho, eu queria poder carregar no colo, eu queria poder conhecê-lo. Não foi fácil. E eu não podia fazer nada. E eu falei: ele vai operar mesmo? Ela disse: eu não sei informar. Passava algumas horas, o meu esposo vem e fala comigo: amor, o bebê nasceu com tal quilo. Eu disse: ele está bem? Ele falou: está na UTI. Quando ele falou aquilo, meu coração gelou. Aí eu falei: ele vai operar mesmo? Meu marido falou: infelizmente vai. Aí eu chorei, eu falei: nossa, meu filho vai fazer uma cirurgia recém-nascido e eu não posso estar lá perto dele, eu estou aqui. Ele falou: você tem que ficar calma. E ali, igreja, meu filho foi operado e eu não fiquei privada de saber de tudo, eu não sabia de nada. Os médicos chamaram meu esposo e falaram: você está vendo o estado dela, não pode se emocionar. O que acontecer com o seu filho, se caso ele vir a óbito, ela não pode saber por enquanto. E meu marido não me falou nada do que estava acontecendo, ele teve que ficar com meu filho. Ele teve que se responsabilizar. E eu fiquei ali naquela UTI sozinha, numa pandemia, sem família, sem ninguém. Eu olhava assim para o lado, olhava para o outro, só médico. Eu dizia: meu Deus, eu estou aqui sozinha, não posso nem ter acompanhante, ninguém para me dar uma palavra de conforto. Meu filho lá, bebezinho, eu nem conheço, nem vi, Senhor, me ajuda. A gente é mãe, a gente se sente impotente. A gente se sente inútil, não poder fazer nada pelo nosso filho. Quando é na gente, igreja, quando foi em mim, eu estava suportando. Mas quando é no nosso filho, dói mais. Dói 2 vezes mais. E ali eu chorava naquela UTI. Eu pedia força a Deus. Eu falava: Senhor, me dá força, Pai. Me dá força, Jesus. E ali, igreja, meu filho foi operado. Fez a primeira cirurgia. Deu tudo certo. Depois de 1 semana, ele teve que operar de novo. Teve que fazer outra cirurgia. Nessa cirurgia, ele teve 2 paradas. Teve uma parada de 10 minutos, uma parada cardíaca de 10 minutos. Os médicos tiveram que reanimar ele. Depois, ele teve outra parada de 15 minutos. Essa daí, os médicos falaram que já estava desistindo. Já estava perdendo ele. E eu não sabendo de nada. Eu não sabia de nada. Eu soube depois. Ali naquela segunda cirurgia, eles colocaram um aparelhozinho no coração do meu filho.
E ele ficou lá. E depois de 15 dias eu tive alta. Quando eu cheguei no hospital, que eu vi meu filho naquela UTI cheio de aparelhos, eu olhei assim, eu falei: Senhor, tira meu filho daqui. Eu queria tanto trocar de lugar com ele, meu Deus. E eu chorava tanto, igreja. Eu só pedia a Deus para tirar ele daquela situação. E os médicos me acalmavam, diziam: calma, você não pode ficar assim, você vai passar por uma cirurgia também. Você não pode passar por emoções. Mas a gente é mãe, a natureza humana fala mais alto. E eu só chorava vendo meu filho daquele jeito. E aí, igreja, ele teve trombose na perna esquerda, infecção urinária, infecção no sangue. Ele teve que tomar umas 40 bolsas de sangue. Foi aonde o médico me chamou e falou assim: mãe, já tinha passado 20 dias. Ele já tinha operado 20 dias, já tinha passado. O médico me chamou e falou assim: mãe, procura o que você acredita, porque tudo que a medicina podia fazer já fez. Seu filho é um recém-nascido, ele é guerreiro, ele é forte, já passou por tudo isso, mas agora a gente não pode fazer mais nada. Ele não reage. Não tem mais o que fazer. Os órgãos já estão parando de funcionar. E quando ele falou aquilo, igreja, eu não me aguentei. Eu cheguei em casa, chorando, operada, e falei: Senhor, os médicos já entregou os pontos, os médicos já disseram que não tem mais o que fazer. E a tua palavra diz que tudo que aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor pode. Faz na vida do meu filho, Senhor. Cura ele, traz ele de volta. E aí eu lembrei da promessa que o Senhor fez há 2 anos atrás, em 2018. Eu falei: Senhor, não fui eu que te pedi. Eu fiz igual a mulher sunamita. Senhor, me desculpa, me perdoa, mas não foi eu que te pedi, Senhor. O Senhor que me deu. Tira meu filho de lá. Cura, meu Senhor, para eu poder carregar meu filho no colo, poder dar amor, dar carinho. E aí, igreja, foi quando o Senhor começou a fazer o milagre. Porque quando o homem não pode, Deus pode. Quando o homem não faz, Deus faz. Quando o homem não é, Deus é. E ele cumpre, porque ele é fiel. Meu filho ficou 3 meses internado. Foram 3 meses de luta, de prova. Só um minuto. Desenganado pela medicina. Pode passar, por favor. Cheio de aparelho, recém-nascido. Era um menorzinho de lá. Os médicos pegou um amor a ele. Hoje ele está com 3 anos, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia! Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje ele está na igreja com 3 anos de idade. Ainda vai ter que passar por outra cirurgia, diz os médicos. Mas eu creio no mesmo Deus que tirou ele de lá e trouxe